Olá pessoal, sejam bem-vindos ao site redaçãointeligente.com.br. Nós estamos aqui disponíveis para fazer com que você realize o seu sonho de alavancar aí no seu texto, ok? Bem, nosso site é especialista na correção de redação para o Enem e para a ESA. No entanto, se você deseja correção para outros tipos de concursos e vestibulares, é só encaminhar e-mail, clicar em outros lá e dizer, Cássia, gostaria que a minha redação fosse corrigida para o concurso tal. E eu vou abrir o edital e corrigir o seu texto à luz dos critérios estabelecidos, ok? Muito bem, antes de você construir ou escrever seu texto, de você fazer o esqueleto, que eu sempre sugiro que os meus alunos façam, né? Eu gostaria de dar uma lembradinha aqui quais são os critérios, as competências trabalhadas pelo Enem, de uma forma bem sucinta e rápida, ok? Bem, a primeira competência diz que você deve ser capaz de demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Então isso significa que você tem que ser um expert aí na sua gramática, né? Saber fazer bem uma pontuação, saber fazer bem as concordâncias, ortografia, regência, tudo que você aprendeu aí ao longo dos anos, né? Lembrando também que uma pontuação mal feita, ela é descontada e penalizada lá na competência 4, que vai tratar dos mecanismos linguísticos que são necessários para fazer com que o seu texto tenha uma fluência legal, né? Então, se há problemas de pontuação, provavelmente aí não vai obter aquela clareza que se espere, tá? A competência 2 diz que você deve trazer para o seu texto conceitos de várias áreas do conhecimento. E infelizmente essa é a competência que muitos alunos desconhecem. Por quê? Muita gente fica dando voltas, rodeios numa mesma temática, né? Escrevendo 2, 3 parágrafos sem mudar o assunto. E, além disso, trazendo informações que estão no texto base. Então, não faça isso. Que conceitos são esses? São os conceitos aprendidos durante sua vida acadêmica. Então, conceitos geográficos, históricos, filosóficos, sociológicos e literários. Faça bom uso dos livros que você leu durante toda a sua vida de estudante, né? Então, tudo isso, todas essas comparações que você puder fazer, fatos históricos, né, comparações geográficas, alusão a personagens literários, isso é muito bem-vindo no seu texto. Então, é isso que nós queremos ver e queremos que você entenda que são esses conceitos que devem estar presentes. A competência 3, nós analisamos esses conceitos à luz da temática e verificamos se você é capaz de interpretar o texto, o tema que foi dado e adequá-los aos conceitos trazidos, né? Então, será que ficou legal a interpretação? A seleção dos argumentos que você trouxe, dos conceitos que você trouxe, estão adequados para a concepção que você fez à luz da temática? Então, pense bastante nisso. A competência 4 também é uma competência onde os alunos possuem bastantes deslizes, né? Porque ela diz respeito aos mecanismos linguísticos, aqueles mecanismos que ligam uma palavra a outra, um período a outro e um parágrafo a outro. Então isso se chama coesão textual. Então muito cuidado se de repente uma palavra não está bem colocada no contexto, ela vai provocar um efeito diferente daquilo que você pretendia, né? Então isso daí é uma falha coesiva, ok? E a competência 5, como você já sabe, ela diz que você tem que ser capaz de elaborar uma proposta de intervenção. Mas para isso você tem que responder algumas perguntas. Primeiro, o que vai ser resolvido, né? Segundo lugar, quem vai resolver o problema? Porque certamente existe um problema a ser resolvido. Depois, para que esse problema vai ser resolvido? Qual que vai ser a finalidade? Não se estenda também a culpabilizar o governo por todas as mazelas sociais, né? O governo, ele é culpado sim em determinadas coisas, mas certamente existem outros viés, organizações, instituições que poderiam cooperar para fazer com que você solucionasse também aquele problema, né? Então, culpabilizar somente o governo, tão somente ele, acaba sendo um pouco de senso comum, né? Mal de brasileiro dizer que a culpa está somente no governo.
Beleza? Então essas são as propostas aí referente às competências, né, referente à análise da redação do Enem. E agora nós vamos ver o que a ESA procura encontrar nos textos dos seus alunos. Tudo bem? Então vamos lá. A ESA, ela vem aí com 5 critérios também, de acordo com o Enem, né, assim como o Enem, aliás, para avaliar a redação dos alunos. No entanto, a redação não é avaliada de acordo com competências, né? Ela é avaliada de acordo com critérios, né? E o primeiro critério diz que você tem que ser capaz de fazer uma interpretação legal da temática que foi trazida. Então, se de repente você faz uma interpretação substancial, você coloca poucos elementos referentes ao tema trazido, a gente chama de tangenciamento. Então, verificamos também se você abordou a temática no que precisava ser abordado, se não houve fuga ao tema. Então, tudo isso é avaliado aí no primeiro critério. Ok? No critério 2, nós avaliamos se o seu texto realmente possui estrutura dissertativa e argumentativa, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. No entanto, a redação da ESA não pede uma conclusão-solução igual o Enem pede, né? Ela pede a conclusão-síntese. Por quê? Diferentemente do Enem, o Enem pede uma conclusão que apresente uma proposta de intervenção, então seria uma conclusão-solução. A ESA não, é apenas uma conclusão-síntese, isto é, uma conclusão que seja o resumo das ideias que foram propostas nos seus argumentos, ok? O critério número 3 diz que você tem que ser capaz de utilizar aí a língua culta, né? A norma culta da língua portuguesa. Então, sem preciosismos, sem achismos, né? Sem colocar variantes da oralidade no seu texto, não pense que palavras rebuscadas vão te dar ibope, muito pelo contrário, isso indispõe o corretor, né, faz com que a gente tenha aí muito trabalho em ter que procurar uma palavra no dicionário e verificar ainda se aquela palavra está de acordo com o contexto que o aluno se propôs. Então, utilize palavras simples, sem cair no senso comum e no lugar comum, beleza? O critério número 4 diz que você tem que ser capaz de construir períodos gramaticalmente íntegros, isto é, né, de acordo com lá o critério número 4, o mecanismo lá do Enem, né, a competência 4, você também da mesma forma precisa ser capaz de demonstrar aí os seus elos coesivos, eles precisam estar adequados, né, fazendo com que as partes do seu texto estejam interligadas. E o critério número 5 diz respeito à estética do seu texto. Então, a beleza, a clareza, né? Quando nós dizemos estético, nós estamos falando da forma estrutural do seu texto, né? Os seus parágrafos estão bem alinhados, estão um embaixo do outro, as suas margens estão bem definidos, o seu texto possui um título centralizado, a sua letra está legal. Então observe que essa limpeza, né, o primeiro aspecto, a primeira impressão que a gente pega ao ver o texto, é ela quem vai ficar. Então desejo boa sorte, assine aí o nosso site, né, para que você tenha as suas redações comentadas e para que você também seja capaz de atingir os seus sonhos, ok? Estou torcendo para que isso se realize e vou cooperar para que isso aconteça, ok? Um grande beijo, te vejo nas correções. Tchau, tchau!